Hi teachers! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma fonte de atividades maravilhosa. Quer saber que fonte é essa? Bora lá! Eu gosto sempre de partilhar aqui com vocês algumas atividades que eu trabalho em sala de aula e que eu acredito que possa tornar a aula um pouco mais criativa e a gente pode fazer com que os estudantes eles se interessem mais pela língua estrangeira que eles estão aprendendo. Então eu quero falar com vocês atividades que você pode fazer utilizando contos de fadas na sua aula de inglês. As fairy tales, não é isso? Então os contos de fadas, gente, estão presentes na vida de todo mundo praticamente, enquanto é criança, enquanto é adolescente, seja nas produções fílmicas, nos desenhos animados, nos próprios livros, e a gente tem acesso a esses contos de fada que moldam muito também do imaginário aí da sociedade. Então, por que não trazê-los para dentro de uma aula de inglês? Porque a aula de inglês muitas vezes assusta aquele estudante que não tem muita base, e ele precisa ter um contato com algo que seja um pouco mais familiar. E por que não essas narrativas? E que são mais simples, porque são para as crianças, né? O público-alvo dessas histórias são as crianças. Então é interessantíssimo trabalhar com contos de fadas. Primeiro, porque vai resgatar aí a memória afetiva desses adolescentes, desses jovens. Segundo, porque é uma linguagem mais tranquila, porque é para criança, certo? E é texto, e a língua deve ser sempre ensinada dentro de um contexto discursivo, tá? O ensino fica muito mais efetivo. Então você pode até, sem utilizar os textos, você pode já usar os contos de fadas. Por exemplo, colocar os nomes dos contos de fadas, só que em inglês, e pedir que os estudantes adivinhem que histórias são essas. Se eles já ouviram falar nessas histórias, não é? Escreve no quadro Cinderella, Snow White, Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty, e aí lá vai, né? Vai colocando várias para ver se a partir do que eles visualizam em inglês, eles conseguem remontar aos nomes das histórias em português. Isso é bem legal. Eu fiz uma atividade uma vez com Cinderella. Então eles veem Cinderella, já parece Cinderela, então foi super tranquilo, eles logo reconheceram. Mas a gente fez uma atividade em equipe, então eu pedi que eles tentassem ler, tentassem grifar as palavras que eles não conseguiam entender, que eles tentassem lembrar da história que eles conheciam e aquele texto ali em inglês, o que é que eles viam de similaridade, o que é que os ajudava a entender, a compreender no texto. E depois eu fiz umas 5 perguntinhas para cada um responder no caderno, uma interpretação textual a partir daquelas narrativas. Foi bem legal. Você pode escolher qualquer conto de fada para fazer isso. Pode fazer uma atividade em dupla, uma atividade em equipe, uma atividade individual. Eu já trabalhei também, já fiz uma aula particular. Eu peguei uma peça de Cinderela, então foi bem legal porque tá em inglês, claro, e estavam assim os diálogos, né? Todo em diálogo, não em narrativa. Então foi bem legal que eu fiz com o meu estudante aquela dramatização. Ele treinava o speak à medida que ia repetindo a fala da personagem ou do personagem. Então, são várias formas que você pode utilizar os contos de fadas em inglês dentro da sua aula, e isso com certeza vai dinamizá-la um pouco mais. Se você gostou da dica de hoje, já deixe aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho se você gosta de conteúdos como esse e compartilhe também para os seus amigos nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!